Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da falha do Lula em conter a alta do dólar. Tá? O pessoal está falando muito aí que não, porque o dólar estava errado no feriado, não sei o que lá. Não, eu fiz um vídeo mostrando que o dólar estava 6,74 no Google, né? Eles estão achando que aqui, ó, fake news dizer que fechou a 6,38. Então eu não fiz fake news, eu falei que fechou a 6,74, que foi o valor que estava no Google, né? Mas não pode falar isso porque é fake news, embora estivesse nas plataformas todas indicando esse valor, é fake news falar isso e coisa e tal. É o que eu falei para vocês. O valor podia estar diferente por conta da falta de liquidez? Podia, mas o valor era esse mesmo. Tinha plataforma que estava cobrando exatamente isso para você comprar dólar no dia 25 de dezembro, né? E não tenha dúvida, o dólar ele é comercializado o tempo todo, é 24/7, não tem esse negócio não, né? Eu tô aqui, tô viajando, eu compro coisas no cartão, o dólar faz a transação do dólar na hora, com cotação no momento. Esse papo de que não porque o Banco Central fechou a cotação dia 24 e não teve mudança, não sei o que lá. Cara, a pressão deles foi tão grande que quando veio o valor no dia 26, depois do leilão do Banco Central que jogou o valor para baixo, jogou para 6,19, os sites todos anularam, é como se não tivesse o passado foi apagado, para eles poderem dizer que foi fake news quem falou que estava 6,38 ou que estava 6,74, como eu mostrei para vocês. Mas vocês viram a imagem, estava nos sites assim, o valor era esse. Né? Depois mudou, não tem problema, depois, eu sempre falei isso, no momento do feriado você tem um problema de liquidez, tem pouca gente fazendo negócio, então o valor costuma variar muito mais, né? Agora, o importante dessa história toda, que o pessoal não está falando, é que o Banco Central, ele tentou vender, ele fez um leilão, mas não conseguiu conter a alta, ou seja, hoje o dólar está mais caro do que no dia 24, ou seja, o dólar ele continua subindo, né? Dia 24, na cotação oficial, que eles falam, aquele negócio todo, carimbado, 3 vias, registrado em cartório, né, com 3 pentelhos do presidente do Banco Central colado, toda a documentação, coisa e tal de burocracia, estava 6,15, agora está 6,19. Quanto é que está o valor agora nesse momento? 6,17. Chegou a 6,19 aqui, depois caiu para 6,17. Ou seja, mesmo eles vendendo dólar, o dólar está subindo, né? E lembra, esse papo de que, mas o Google errou, o Google fez um erro e que era um erro, não sei o que lá. Vocês lembram dessa manchete aqui? Essa manchete aqui era de novembro, 6 de novembro. Dólar acima de 6? Não, foi erro do Google. E agora, dólar acima de 6 já é normal, meu amigo. Então, entenda, o dólar a 6,74 é só uma visão do futuro, é só isso. Essa notícia foi sugerida por João Araújo Almeida, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O pessoal está dizendo que tadinho do Lula, o dólar perturba o governo Lula até no feriado. É o que eu falo para vocês, o que eu falei no meu vídeo para vocês. O fato do governo ter ficado tão desesperado com essa história denota que eles estão com medo. Tem alguma coisa errada nisso daí, cara. O cara é jogador de pôquer que começa a suar. Jogador de pôquer que começa a suar é porque tem alguma coisa errada. A gente tem essas reservas mesmo de 300 milhões que eles estão falando aí. Não, que o Brasil tem reservas de 300 milhões, que um ataque especulativo contra o real não teria problema nenhum. Será mesmo? Esse pessoal estava nervoso pra caramba com isso. Como eu digo para vocês, em feriados, de fato, você tem menos liquidez no mercado, tem menos gente comprando e vendendo. Mercado existe o tempo todo. Esquece esse papo de mercado. Não porque o número do Banco Central é uma consequência do mercado. O número central não lançou não lançou um número durante o feriado, porque o Banco Central não funciona, uma cambada de funça. Não lançou número durante o feriado. Isso quer dizer que não teve mercado durante o feriado? Não, o mercado existe o tempo todo. O tempo todo tem gente comprando e vendendo dólar e real o tempo todo. As ferramentas do Google usam APIs que justamente medem várias fontes, não só o Banco Central. Isso é que está correto. O Banco Central é só uma fonte dessa cotação do dólar, né? Você tem um monte de outras fontes por aí. Então, no final das contas, não teve nada de errado. Sim, o dólar chegou a 6,74 durante o feriado. Depois caiu, voltou a liquidez, o valor voltou para um patamar mais razoável. Concordo com isso. Realmente, de fato, não tinha por que se apavorar com o dólar a 6,74.
Mas o fato do governo ter ficado tão preocupado com isso não é estranho. É o que eu falo para vocês, bicho. O governo devia ter falado, não, tá errado isso daí. Ah, pronto, vida que segue, qual o problema, né? Mas não entrou com ação, não que exigiu explicação e vai entrar no STF, não sei o que lá, e coisa e tal, e fez um leilão. Eu falei, caramba, fizeram um leilão do Banco Central. Vem cá, se o dólar não tivesse subindo, para que precisava de leilão? Né? Se o dólar. Não, o número está errado, esse dólar está errado. Para que fazer leilão e vender reserva se era só um número errado no final das contas? É porque não tem essa história, porra. Existe a pressão para o dólar subir. O que aconteceu no feriado? No feriado, a liquidez estava baixa, a pressão para o dólar subir existia, como todo o mercado de liquidez baixa, a variação fica grande, né? A variação aumenta muito. Né? Tudo bem, quando o mercado voltou à liquidez normal, o valor caiu. E ainda teve o Banco Central vendendo. Lembra? O Banco Central vendeu hoje, na parte da manhã, aí, 3 bilhões de dólares de reserva. Mais 3 bilhões de dólares de reserva. É o que eu falo para vocês, esse jogo é um jogo perigoso. Ah, o Brasil tem um monte de reserva, tem 300 bilhões de reserva, então tá tranquilo, não vai ter ataque especulativo. Mas se você começa a queimar reserva no ritmo que o Banco Central está queimando, daqui a pouquinho você está com só 100 bilhões de reserva, e aí 100 bilhões de reserva já vai ter algum milionário no mundo aí, algum Jorge Soros da vida que vai falar, bom, 100 bilhões de dólares eu tenho, então eu consigo fazer um ataque especulativo contra o real brasileiro e ganhar dinheiro com isso. Vou fazer um ataque especulativo contra o real brasileiro e vou ganhar dinheiro com isso. É natural esse tipo de coisa. É o que eu falei para vocês no vídeo e repito aqui agora. Se houver um ataque especulativo contra o real, a culpa é do Lula do mesmo jeito, porque o Lula está dando espaço para isso. Com essas atitudes absurdas de propaganda, de não proíbam o Google. Google está proibido de fazer um número, porque o número está errado. Que absurdo, não pode falar. Censurem já o Google, né? Aqui, ó, Google suspende ferramenta de cotação de dólar após o erro, né? Suspendeu a cotação de dólar só do Brasil. Esse fenômeno de ter esfriado a variação alterar muito, acontece no mundo inteiro com um monte de moedas. Só o real brasileiro que foi fechado pelo Google. Tá na cara que foi o governo brasileiro pedindo para o Google suspender isso. É óbvio que foi. Não tem outra explicação para esse tipo de coisa, né? E ainda veio o governo aqui, ainda veio o pessoal do Aos Fatos aqui. Aos Fatos é uma agência de checagem de fatos, que está dizendo aqui que é mentira que o dólar fechou a 6,38 no Natal. Não, o dólar não fechou a 6,38 no Natal. O dólar chegou a 6,38 depois do fechamento no Natal. Então repara o truquezinho que eles dizem aqui para dizer que é mentira. Não, que é mentira que fechou a 6,38. Quem está falando que fechou ou não fechou? A gente está falando do valor durante o feriado. O mercado não para, o mercado continua. Ah, mas o Banco Central não publica, não. É problema do Banco Central. O mercado continua operando, né? Aqui, ó. Não, a ferramenta foi retirada do ar na empresa após o erro, após a censura do governo Lula. O governo Lula exigiu que tirasse. Você pode procurar aqui qualquer moeda. Vamos pegar, sei lá, o USD, a moeda da Ucrânia. O H é a grivna ucraniana. Tá aqui, ó. Uma grivna ucraniana equivale a 24 dólares. Ou se você preferir, USD, UAH. Aqui, 41 dólares, mais ou menos a mesma cotação quando eu estava lá na Ucrânia. Se você quiser pegar o novo shekel, que é de Israel, né? Aqui, ó, 3,66, o dólar está 3,66 shekel israelense. Quiser pegar o euro, todas as moedas do mundo estão aqui e funcionam com a exata mesma API, coisa e tal. O real não pode. O real, se você botar aqui, BRL, não pode porque, olha só, né? O governo, por que tem isso aqui? Porque o governo brasileiro pediu para tirarem a cotação. Mostra desespero. O suor escorreu na testa do Brasil com esse negócio do dólar, né? E de novo, o que eu estou falando para vocês, lembra dessa matéria aqui, ó, essa matéria aqui, ó, do dia 6 de novembro de 2024. Aqui, ó. Não porque o dólar acima de 6, não, foi um erro do Google, não teve dólar acima de 6, erro do Google. Então vamos fazer a conta aqui, né? Em novembro teve um, entre aspas, erro do Google que jogou o dólar a R$6. Hoje em dia o dólar já está R$6, já é o padrão, né? Já está todo mundo. Ninguém está falando que em dólar abaixo de R$6. O pessoal está discutindo se é 6,17 ou se é 6,38 ou se é 6,74, né? Ou seja, levou o quê? Um mês e meio, né? Vamos colocar um mês e meio para você chegar do, entre aspas, erro do Google para a realidade, né?
Então, a gente pode fazer a conta aqui, quando chegar lá início de fevereiro, pode esperar o dólar a 6,74, que é o que estava acontecendo no erro do Google dessa vez, né? Esse pessoal, eu vou te falar uma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.